No vasto palco da história do nosso planeta, a Terra já teve inúmeras aparências. Já foi um mundo de gelo, um pântano primordial e um paraíso dominado por répteis gigantes. Mas, por centenas de milhões de anos, ela foi, sobretudo, uma entidade solitária. Um único supercontinente, cercado por um único oceano. Um vasto domínio terrestre que os geólogos chamaram de Pangeia. A história que conhecemos, a história de continentes separados, de animais que evoluíram em isolamento e de um mundo de ecossistemas distintos, é o resultado de um evento cataclísmico. Mas o que aconteceria se esse evento nunca tivesse ocorrido? E se a grande separação, a força que dividiu a Pangeia e deu origem aos continentes que conhecemos, tivesse falhado? Em vez de um mundo de ilhas biológicas, teríamos um mundo unificado, onde a vida e a evolução seguiriam um caminho radicalmente diferente. O cenário de "e se" que exploramos hoje é o de um mundo que nunca se dividiu, um mundo preso num estado de crise e união permanente. Para entender o mundo que poderia ter sido, precisamos primeiro compreender o que a Pangeia realmente era. Formada há cerca de 335 milhões de anos, a Pangeia não era apenas um pedaço de terra, era uma teia complexa de ecossistemas interconectados. Do seu interior, onde vastos desertos se estendiam por milhares de quilômetros, até suas costas, onde florestas exuberantes prosperavam na umidade, a vida tinha a liberdade de se mover. Animais e plantas não estavam confinados por barreiras oceânicas. Um dinossauro naquilo que hoje é a América do Sul poderia, teoricamente, caminhar até a China, encontrando apenas desafios geográficos, mas nenhuma barreira de água intransponível. Essa unificação biológica significava que a competição por recursos era mais intensa e a troca genética mais fluida. Em um mundo sem ilhas, sem oceanos para isolar a evolução, a vida se espalhou, se adaptou e batalhou por cada nicho ecológico de uma forma que nunca mais veríamos depois. A Pangeia não era um paraíso imune a desastres. Há cerca de 252 milhões de anos, ela testemunhou o evento mais catastrófico da história da vida na Terra, a extinção do Permiano-Triássico. A Pangeia unificada sentiu o impacto de vulcões gigantescos na Sibéria, que expeliram gases e poeira suficientes para escurecer o céu, acidificar os oceanos e devastar a maioria das espécies do planeta. Mas o que se seguiu foi uma oportunidade de ouro para os sobreviventes. A Pangeia se tornou um tabuleiro em branco para a vida terrestre. Nos ecossistemas em recuperação, os répteis sinápsidos, que antes dominavam, foram substituídos por novos grupos, como os arcossauros. Esses répteis, ágeis e adaptáveis, encontraram um mundo de nichos vazios e rapidamente se diversificaram. Esta foi a verdadeira gênese da era dos dinossauros. Em um mundo sem barreiras oceânicas, a dominação deles seria total, incontestável e, talvez, ainda mais colossal. Imagine um mundo onde os maiores predadores e herbívoros não encontravam limites geográficos. Com a Pangeia intacta, os dinossauros teriam a liberdade de se espalhar por todo o supercontinente. A ausência de oceanos profundos para separar as massas de terra significaria que as espécies não evoluiriam em ilhas isoladas. Em vez de termos saurópodes gigantes na América do Norte e outros similares na África, teríamos uma única população colossal, competindo por recursos e impulsionando-se uns aos outros para tamanhos ainda maiores. A pressão competitiva em um ecossistema sem fronteiras poderia ter levado a uma verdadeira corrida armamentista evolutiva. O T-Rex, em vez de ser o rei de apenas um continente, poderia ter disputado o domínio com outras feras igualmente gigantescas em uma batalha contínua por todo o planeta. O gigantismo não seria uma anomalia, mas a norma em um mundo unificado. No nosso mundo, a evolução foi moldada por barreiras. Os oceanos agem como fronteiras intransponíveis que separam espécies, permitindo que elas evoluam de forma independente, adaptando-se a ecossistemas locais. A ausência de uma grande barreira do mar na Pangeia teria mudado tudo.
a diversidade que conhecemos hoje, com espécies endêmicas da Austrália ou da América do Sul, simplesmente não existiria. Em vez disso, a evolução teria seguido um caminho de homogeneização. As espécies mais bem-sucedidas em um clima e geografia específicos se espalhariam por vastas áreas, sufocando a diversidade em vez de promovê-la. Os ecossistemas teriam populações geneticamente mais parecidas, menos resistentes a doenças ou mudanças. O mundo teria um número menor de espécies, mas as que existissem seriam dominantes em escala global. Um supercontinente colossal como a Pangeia teria um impacto dramático no clima global. A grande massa de terra, sem a influência moderadora de oceanos internos, criaria um clima continental extremo. O interior da Pangeia estaria a milhares de quilômetros de qualquer costa, recebendo pouca ou nenhuma umidade do mar. Isso criaria um vasto deserto árido no coração do continente, uma zona morta biológica tão grande quanto a Eurásia e a África juntas. As chuvas seriam concentradas nas áreas costeiras, criando um mundo de contrastes brutais, florestas tropicais luxuriantes nas bordas e um inferno seco e inóspito no centro. Este deserto implacável teria atuado como sua própria barreira biológica, forçando a vida a se adaptar a condições extremas e talvez até dividindo as espécies costeiras de forma mais eficaz do que um oceano. Apesar das condições extremas no interior do supercontinente, a vida na Pangeia não era desprovida de esperança. Pelo contrário, as áreas costeiras, onde a umidade era abundante, floresceriam em ecossistemas incrivelmente ricos. Em vez de uma série de florestas tropicais isoladas em diferentes continentes, haveria uma única e gigantesca faixa da vida contínua, que circundaria o supercontinente. Nessa faixa, a competição seria feroz, mas a abundância de recursos permitiria o surgimento de cadeias alimentares extremamente complexas. Este seria o lar dos maiores herbívoros e predadores, o palco de batalhas colossais pela sobrevivência. A vida que prosperava ali seria a mais adaptada, a mais resiliente e a mais dominante, representando o ápice da evolução em um mundo unificado. Em um mundo onde a Pangeia nunca se dividiu, a competição pela sobrevivência teria atingido níveis inimagináveis. Sem as barreiras oceânicas para isolar populações, as espécies mais fortes e adaptáveis teriam se espalhado por todo o supercontinente. O resultado? Uma competição predatória em escala global. As estratégias de caça e defesa teriam que se tornar mais sofisticadas, pois um predador não teria que lidar apenas com as presas locais, mas com espécies que se moveriam livremente de um extremo ao outro do planeta. Isso levaria a uma corrida armamentista evolutiva constante, onde apenas as formas de vida mais brutais e eficientes sobreviveriam. O desenvolvimento de venenos mais potentes, de garras mais afiadas, de couraças mais grossas e de táticas de caça em grupo mais inteligentes seria acelerado. Seria um mundo de superpredadores, onde cada refeição seria uma luta pela vida. Em nossa história, o impacto do asteroide KPG foi devastador, mas a natureza fraturada dos continentes permitiu que algumas espécies, especialmente as que viviam em regiões mais isoladas ou em ambientes aquáticos, tivessem uma chance maior de sobreviver. Mas em um mundo unificado da Pangeia, a história seria muito diferente. Imagine um asteroide do tamanho de uma montanha atingindo o supercontinente. O impacto não seria em um oceano, mas em um único ponto de terra. A nuvem de poeira e detritos lançada na atmosfera seria concentrada sobre uma única massa terrestre. A onda de choque e os tsunamis resultantes, embora ainda destrutivos, estariam confinados a um único corpo de água. Mas a morte e a destruição na Terra seriam em uma escala que nunca poderíamos ter imaginado. O impacto do asteroide seria apenas o começo. Com a poeira e a fumaça de incêndios massivos cobrindo o céu, o Sol seria bloqueado, mergulhando toda a Pangeia em um inverno de impacto prolongado. Em um mundo unificado, não haveria um hemisfério menos afetado para servir de refúgio.
O resfriamento global e a ausência de luz solar para a fotossíntese aniquilariam as plantas em uma escala sem precedentes. Os herbívoros, privados de sua fonte de alimento, morreriam de fome. Consequentemente, os carnívoros que dependiam dos herbívoros seguiriam o mesmo destino. As cadeias alimentares, que já eram brutais, colapsariam completamente, transformando a Pangeia em um cemitério global. A vida que sobrevivesse teria que ser extraordinariamente adaptável e provavelmente muito pequena, capaz de se alimentar de detritos ou de hibernar por longos períodos. O colapso da vida vegetal e animal na Pangeia após o impacto do asteroide seria o evento final da era dos dinossauros. Em um mundo onde não havia cantos isolados para se refugiar, os grandes répteis não teriam escapado. Mas, como sempre, a extinção de uma forma de vida abre caminho para outra. Nosso mundo viu os mamíferos, pequenos e oportunistas, prosperarem após a queda dos dinossauros. Em uma Pangeia sobrevivente, a história se repetiria, mas em uma escala diferente. Os mamíferos que emergiram seriam os mais resistentes, os que conseguiram sobreviver no caos e se alimentar dos poucos recursos disponíveis. Esses mamíferos não teriam que competir com os dinossauros em nichos isolados, mas sim com os sobreviventes em todos os cantos do supercontinente. O nascimento da era mamífera, a nova ordem mundial, seria um processo ainda mais competitivo e brutal do que o que presenciamos. Como os dinossauros extintos, os mamíferos e as aves teriam o planeta inteiro para si. A ausência de barreiras oceânicas permitiria que esses novos grupos se espalhassem livremente, colonizando todos os ecossistemas, desde as florestas costeiras até os desertos do interior. A diversidade que vemos hoje entre os mamíferos e aves teria uma forma diferente. Em vez de termos marsupiais na Austrália e placentários no restante do mundo, ou pássaros únicos em ilhas remotas, haveria um fluxo contínuo de migração e competição. As espécies mais dominantes se espalhariam, enquanto as menos adaptadas seriam rapidamente suplantadas. A evolução nesse cenário seria como uma corrida global, onde apenas os mais rápidos e fortes sobreviveriam. Poderíamos ter mamíferos gigantes na América do Sul e na África com as mesmas características, ou aves com estratégias de caça idênticas na Europa e na Austrália. Mesmo em um mundo que não se dividiu, as forças tectônicas não dormem. A crosta terrestre estaria constantemente sob pressão e, com o tempo, o supercontinente começaria a rachar. Longe dos eventos catastróficos que conhecemos, a Pangeia de nosso cenário alternativo começaria a se fragmentar lentamente, mas de forma inevitável. As primeiras sementes da fragmentação seriam fissuras, grandes vales e depressões que, com o tempo, formariam os primeiros mares internos. Esses mares, pequenos no início, atuariam como barreiras biológicas, isolando populações e permitindo que a evolução seguisse seu próprio curso. Seria o primeiro passo em milhões de anos para a criação de ecossistemas únicos. O mundo unificado começaria, ironicamente, a se assemelhar ao que conhecemos, mas em uma linha do tempo e com um conjunto de espécies completamente diferentes. E se a Pangeia nunca se dividisse? Como isso afetaria nós, humanos? A nossa evolução foi moldada por nosso ambiente. O Homo sapiens surgiu na África e a migração para outros continentes foi uma jornada longa e difícil, com a evolução local de diferentes culturas e etnias. Mas em um mundo unificado, nossa história seria outra. Os primeiros humanos, ou hominídeos, teriam a liberdade de se mover por todo o supercontinente, encontrando ecossistemas muito diferentes e competindo com uma fauna global de mamíferos. A ausência de barreiras marítimas significaria que a diversidade genética entre populações humanas seria menor e a civilização se espalharia por toda a massa de terra. Seríamos uma única superespécie, com uma história compartilhada, sem as divisões que conhecemos. Nossas culturas, línguas e sociedades seriam um reflexo dessa unidade, mas também enfrentariam desafios de um mundo de recursos limitados e ecossistemas extremos. A história da Pangeia, que se dividiu e nos deu os 7 continentes, foi uma história de diversidade, de evolução isolada e de um mundo de ecossistemas únicos.
Mas a história que acabamos de explorar, a de um mundo que permaneceu unificado, nos mostra um caminho alternativo, cheio de brutalidade, de competição e de um gigantismo evolutivo que teria moldado a vida de uma forma completamente diferente. Ao refletir sobre esse cenário, somos lembrados da fragilidade e da sorte que a nossa própria história teve. O mundo que conhecemos, com suas ilhas, suas culturas e sua incrível diversidade biológica, é o resultado direto de uma grande separação. E talvez seja essa separação que nos permitiu prosperar, evoluir e, por fim, nos tornarmos a espécie que hoje olha para o passado e se pergunta: e se o mundo nunca tivesse se dividido?